Olá, professor Rodrigo, muito obrigada por ter vindo ao programa 1964. Nada, um prazer. Nas nossas entrevistas aqui, uma das que eu fiz recentemente foi com o professor Marcelo Ridente, que é sociólogo, e que tem tem toda uma obra dedicada, vamos dizer, à vida cultural nessa fase pré-ditadura e durante a ditadura. E uma das coisas que ele contou na entrevista que ele deu aqui é do papel que estudantes universitários e intelectuais tiveram como numa utopia em busca do povo brasileiro, como é o nome de uma das obras dele. E aí a característica dessas pessoas, de acordo com o professor Marcelo, é uma tendência à esquerda, vamos dizer, no sentido de que elas querem estar ao lado das classes populares. Isso era disseminado dentro das universidades brasileiras? Bom, no momento do golpe, em 64, eu diria que entre os estudantes a maioria estava mais à esquerda, mas entre os professores não. A maioria dos professores estaria no centro e à direita. Havia professores de esquerda em 64, mas era uma minoria. Houve um apoio ao golpe bastante disseminado nas universidades. E um exemplo disso, um indicador eloquente disso, é o número de intervenções que a ditadura fez nas universidades. Havia 25 universidades públicas em 64 e houve intervenção em apenas 6 delas. Tá. O que indica que não foi necessário. E isso é um contraste enorme, por exemplo, com o golpe argentino e chileno, em que eles fizeram intervenção em todas as universidades. Tá. Então, em 64, o golpe encontrou bastante apoio nas camadas dirigentes das universidades. Né? Alguns reitores, inclusive, foram figuras proeminentes da ditadura, como o Gami Silva, aqui da USP, né? O Suplicy do Paraná, da Federal do Paraná. Flávio Suplicy de Lacerda. Flávio Suplicy de Lacerda. Depois o Alfredo Buzaide, que era dirigente da Faculdade de Direito, foi ministro também. Havia um apoio importante. Mas ao longo da ditadura, há um processo nas universidades de mudança no perfil dos docentes. Aquela geração juvenil dos anos 60, esquerdizada, começou a se tornar professor no fim dos anos 60 e nos anos 70. Então, ao fim dos anos 70, eu diria que o perfil dos professores mudou bastante também. E, paradoxalmente, mudou durante a ditadura. Né? Há uma esquerdização da opinião na universidade que afetou também os professores. Mas foi porque aquela geração radical de jovens se tornou docente nos anos 70. Quer dizer, uma espécie de uma consequência do endurecimento foi essa esquerdização. O endurecimento da ditadura estimulou a esquerdização de muita gente, né? Mas eu acho que esse processo estava acontecendo também independente da ditadura, né? Por causa como eu disse, desse despertar da juventude universitária para o caminho à esquerda nos anos 60. E esse pessoal, que, digamos, em 63, 64, 65, eram jovens que estavam ali nas ruas, 10 anos depois eles tinham 30 e poucos anos e se tornaram professores, né? Se você pegar trajetórias individuais, você vai ver inúmeros exemplos, né, que fazem isso. O que não significa que a ditadura tenha perdido todo o apoio nas universidades, né? Sempre houve dirigentes afinados com o regime militar o tempo todo, até por uma questão de adesismo, né? Mas houve, isso é uma coisa que eu falo no livro, nas universidades houve uma alternativa intermediária entre ser absolutamente contra a ditadura, lutar contra ela, resistir, e entre a opção de aderir. Muita gente ficou num caminho do meio, que eu chamo de acomodação, que foi nem lutar contra, nem aderir, e conviver com a ditadura, trabalhar nas universidades, inclusive aproveitando o processo de modernização que a ditadura impôs às universidades. Professor, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Você disse que o Brasil tinha 25 universidades em 64. Públicas. 25 universidades públicas. Entre elas as estaduais e as federais ou as federais? Estaduais e federais. Também, que eram poucas. Bem pouco, em São então. Paulo só tinha a USP, né? Exato. Acho que já tinha a Escola Paulista de Medicina, não? Mas eu digo porque aí não era uma universidade, né? Era uma faculdade isolada. Faculdades havia no interior, algumas estaduais no interior, mas não eram ainda universidades, né? Se tornaram durante a ditadura. Tá bom. Antes da gente continuar, a capa do livro tem esses 4 soldados, PMs, né? 4 PMs sentados em carteiras. Onde é isso? Isso é na Universidade de Brasília, em 1977. Foi um episódio de manifestações estudantis contra a ditadura, e aí houve uma invasão da polícia, e um fotógrafo, né, captou esse momento aí,
que é uma imagem muito interessante, né? Uma polícia sentada em bancos universitários e o próprio, enfim, a linguagem corporal deles mostra uma certa perplexidade, né? Eles não sabem muito bem que estão ali, não sabem o que é uma universidade. Na verdade, eles estão ali como uma força de ocupação, né? Antes da gente continuar, mas você falou na UNB. A UNB foi um caso particular dentro dessa história das universidades? Ela foi particularmente visada, porque a UNB, quando criada em 62, havia ali uma influência da esquerda muito forte, né? O Darcy Ribeiro deu o tom na formação da UNB e isso gerou na direita uma sensação de que a UNB era uma universidade comunista. Então, na hora da repressão... De comunistas ou uma universidade comunista? Bom, acho que as duas coisas na visão da direita não faziam muita diferença. É engraçado, né? Uma universidade comunista é estranho. Para muita gente isso não fazia diferença, mas havia essa convicção de que ali era um ninho comunista. Tá. E, de fato, havia alguns comunistas conhecidos, né, como o Niemeyer, como o Santoro, né, e outras pessoas que o Darcy convidou para montar certas áreas. Mas é evidente que é uma imagem exagerada, né? A maioria deles não era comunista, mas, de qualquer modo, a UNB entrou no foco das ações repressivas e sempre foi muito visada. Tem também uma questão estratégica, porque como era uma universidade da capital federal, os militares tinham medo do efeito disseminador. Então, daí, mais vigilância. O mesmo caso da UFRJ, né, da atual UFRJ, e da USP também. Né? Universidades mais centrais, então, mais estratégicas, porque vem gente do país inteiro. Se a esquerda tem hegemonia, significa que ela vai se irradiar, né? E a esquerda tentava exatamente atuar mais nessas universidades. Então, a UNB foi muito visada, né? Ela sofreu muito, muitos foram demitidos, né? Estudantes ali desapareceram. Mas ela também passou por essa modernização da ditadura. Ela também recebeu investimento. Era aí que a gente tinha parado, então, nessa modernização violenta, isso. Você usou essa expressão. O livro é organizado em torno dessa ideia de que a ditadura foi uma modernização autoritária repressiva, né? O que implica a violência. Da universidade ou da sociedade brasileira? Né? Porque você pode aplicar isso também à indústria, em geral, à indústria cultural, por exemplo, né? A televisão, comunicações, rádio, tecnologia. Quer dizer, houve uma modernização, é isso que você está dizendo? Isso é indubitável, hoje ninguém questiona isso, né? A modernização houve em todos os aspectos. O que a gente questiona é o resultado qualitativo disso, né? Ela foi autoritária e violenta. Então, a modernização implicou, no caso da universidade, prisão de pessoas, demissão, aposentadoria, implicou um cerceamento da liberdade de pensamento, controle ideológico, vigilância, medo, censura. Então, a modernização dos militares teve essa contraparte, né? Na economia, o que a gente sabe também, a modernização econômica trouxe desigualdade social, desequilíbrios financeiros, endividamento externo. Então, é uma modernização que deixou um legado complexo, né? E quando a gente fala disso, é sempre bom lembrar, quando a gente fala para estudantes, que essa modernização dos militares poderia ter sido alcançada em democracia, com resultados muito melhores. Evidentemente, a opção autoritária é a pior. Mas, ao estudar a ditadura, eu não posso deixar de falar disso, né? Que eles empreenderam isso. E a modernização que eles empreenderam tinha objetivo econômico, mas tinha também um objetivo político, que era obter legitimidade, né? Encontrar apoio, manter-se no poder. Então, é parte do projeto, é parte do pacote, né? Não é uma questão, digamos, de queriam fazer o bem, o Brasil, tinha um projeto otimista, positivo. É um projeto de poder que passava nessa estratégia por modernizar como uma forma de atrair apoio. Inclusive porque a modernização estava na pauta, né? Em Exato, 64. era demandada por... A ditadura, ela assume dizendo que vai fazer reformas, né? As reformas pelas quais os militares supostamente derrubaram mas na visão deles, o governo anterior. Eles não derrubaram o Goulart por causa de reformas, né? Sim. Eles nunca disseram isso. Eles disseram, derrubamos o Goulart porque ele estava abrindo o caminho para o comunismo. Tá, ok. E porque ele queria se tornar um ditador com apoio da esquerda. Eles nunca falaram contra a reforma. E, na verdade, eu acho hoje que o que, de fato, uniu os golpistas não foi o medo de reformas em si. Foi o medo de que as reformas iam ser feitas pela esquerda e que isso poderia levar, né, a uma mudança social de outro tipo. A maioria das pessoas no Brasil não era contra a reforma. A pesquisa de opinião da época mostra que a reforma agrária 70% era a favor. Então, o tema da reforma não era um tema mobilizador forte o suficiente para angariar apoios para derrubar um governo. Por isso que você diz na introdução que o golpe de 1964 não foi um movimento essencialmente antirreformista, mas, sobretudo, anticomunista. O discurso dominante era anticomunista.
Esse discurso é exagerado, porque os comunistas não eram tão fortes assim, mas o discurso foi anticomunista e o sentimento aí era genericamente anti-esquerdista, contra a esquerda, os socialistas, os radicais. Aí isso mobilizava imagens como o medo de uma cubanização, o medo de que o Brasil virasse uma China, uma União Soviética, tudo muito vago, né? Mas, de qualquer modo, isso politicamente foi muito expressivo, porque tudo, as pessoas... tudo muito vago como convém, né? Porque quanto exato, mais fica vago, mais fácil aglutinar pessoas. Né? Mas o impacto disso foi muito poderoso, né? Isso aglutinou mesmo. Então, o elemento realmente que se viu de fagulha em 64 não foi a reforma, foi a força da esquerda sobre o governo Goulart e o medo de que isso, né, essa junção Goulart-esquerda levasse a uma mudança mais radical. A reforma agrária em si não era uma coisa que derrubaria o Goulart. Os militares não eram contra a reforma agrária, né? Não tinham nenhum problema contra a reforma agrária. Alguns que apoiaram o golpe, o governo norte-americano não era contra a reforma agrária. Então, a reforma agrária, quem era contra mesmo eram os fazendeiros, né, que apoiaram o golpe, mas eles eram uma parcela influente, mas não era a parcela dominante. Então, o que eu enfatizo aí é que o tema unificador das direitas foi uma indisposição contra a esquerda. E isso na sociedade tinha uma repercussão significativa, que no início deu à ditadura um apoio importante, né? Só que os militares disseram isso e percebiam isso, esse apoio anticomunista não era suficiente para sustentar um governo duradouro, era preciso mais. E daí outros projetos, e aí daí encontraram o caminho do desenvolvimento, do crescimento, depois do Brasil potência, que foram estratégias de convencimento, de legitimação. Né? E qual foi a ação, então, da ditadura militar, dos anos do regime militar, sobre as universidades federais, especialmente, verdade, e as estaduais também? Né? Aqui em São Paulo, a Unicamp foi criada em 67, 68, na ditadura, a Unesp foi criada em 76, e todas elas se expandiram, a USP cresceu muito também. Na verdade, foi um pacote, né, nacional com ramificações estaduais. Eu estava dizendo que eles não eram contra reformas e eles se apropriaram da ideia de que as universidades precisavam ser reformadas. Que era uma ideia que estava pré-64, pré-golpe. O governo Goulart disse que faria reforma universitária, mas quem acabou fazendo foram os militares. Os militares não entendiam nada disso, é óbvio, né? Mas eles acabaram se aproximando de professores que tinham uma visão sobre isso, tinham um projeto para as universidades, colocaram essas pessoas em posição-chave e com o poder político e com a vontade autoritária, os militares decidiram, né, fazer uma reforma na direção que ela tomou. E qual foi essa reforma? O que veio do passado e o que é a invenção o que veio do passado, dos militares, provavelmente? O que veio do passado e que atraía os professores, o apoio deles, era a ideia de uma universidade mais voltada para a pesquisa e mais eficiente. As universidades no Brasil, no pré-64, virtualmente não faziam pesquisa, né, com algumas exceções, né? E daí a ideia era, precisamos de mais laboratórios, verbas de pesquisa, mais bolsas, precisamos de programas de pós-graduação, e é preciso uma reforma institucional para desamarrar as universidades, porque havia antes de 64 os catedráticos, que eram professores que dominavam as áreas de saber. Então, havia uma demanda democratizante no contexto da época, que era acabar com a cátedra, criar departamentos para diluir o poder. Quem fez isso foi a ditadura, né, que implantou esse sistema entre 66 e 69, com o aplauso de muitos professores e a participação de muitos professores. Além disso, uma coisa importante foi a criação de uma carreira docente universitária valorizada, né? Até então, praticamente não tinha essa figura do professor de dedicação integral. A USP tinha em algumas áreas, mas não era para todas, e no sistema federal não existia nada, né? E isso é uma demanda antiga que a ditadura implantou em 68, 69, paulatinamente, mas implantou. Os salários aumentaram muito. Então, a ditadura criou mais ou menos a estrutura universitária que a gente tem hoje, né? Basicamente. Tá. Só que, na época dos militares, isso era autoritário, né? Porque isso não foi muito discutido na comunidade acadêmica. Havia um controle ideológico, e eles demitiam pessoas, impediam outras de entrar, censuravam. E era elitista, porque não havia uma preocupação em que as universidades tivessem um papel social, né? Por exemplo, combater a desigualdade. Então, eles implantaram esse modelo moderno, autoritário, elitista, que nós herdamos e que, de certo modo, estamos enfrentando hoje com algumas políticas sociais, né, visando combater a desigualdade.
Mas se você diz que a universidade tem que combater a desigualdade, você não está tendo uma visão utilitarista da produção de conhecimento? Eu não acho que é resolver a desigualdade, mas pelo menos no ingresso das pessoas, que ela seja mais aberta. Né? Ok, inclusive porque o prêmio da educação é muito importante para diminuir a desigualdade. Não tem uma visão ingênua de que a universidade vai resolver a desigualdade, né? Mas que ela tem uma certa preocupação com isso, né? Não apenas a produção do conhecimento, porque o conhecimento tem que servir para algo. Né? Rodrigo, deixa eu voltar de novo um pouquinho mais para trás, porque a gente tem muito esse foco ali no 1964 mesmo e nessa década de 60. Aqui em São Paulo, você mencionou que no Brasil, e aqui em São Paulo também é verdade, havia pouca pesquisa na universidade, a pesquisa estava começando, e aqui em São Paulo, dois polos de pesquisa e que, de uma certa maneira, exemplificavam uma vontade de modernizar, etc., eram a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Medicina, onde justamente a repressão atuou inicialmente, tá certo? E também havia aqui, me parece, não sei se eu estou querendo testar com você, uma grande influência nesse grupo do Partido Comunista Brasileiro. Isso é verdade ou não? Qual foi o papel? Que papel tinha? O Partido Comunista Brasileiro, embora ilegal naquele momento, ele era influente, era mais influente do que ele ficou depois? Como é que você se dedicou um pouco a isso? Não exatamente nesse livro, mas em função de outras leituras eu posso te responder. Né? O Partido Comunista era bastante influente na intelectualidade brasileira, entre os artistas brasileiros. É uma influência já não tão forte quanto tinha sido antes. Né? O auge foi em 46, 48, em 63, 64 isso já não era tão significativo, mas o principal grupo de esquerda ainda era, né? O PCB, e ele tinha algumas posições, digamos assim, nas universidades. Né? Tinha um grupo de professores na área de medicina que se dedicavam a pesquisas da medicina social, parasitologia, doenças endêmicas. Né? Tinha alguns professores na Faculdade de Filosofia, tinha militantes em vários lugares, estudantes, pessoas que tinham sido do partido, não eram mais. Então, ele tinha uma faixa de influência, né? Só que não era tão influente quanto a direita supunha. Né? A visão da direita é que o Partido Comunista comandava toda a esquerda. Né? Essa é uma visão conspirativa, né? Absolutamente exagerada. Mas que a gente entende um pouco na visão de época, porque era difícil saber quem era efetivamente comunista, porque como era clandestino o partido, era difícil identificar exatamente. E quem era, negava que era, porque dependendo, isso era crime, né? Não era crime no Brasil professar filosofia comunista, mas era crime participar de uma organização comunista. Então, quem era não dizia que era, por razão óbvia. E aí isso alimentava muito também as mitologias conspirativas. Né? O Partido Comunista era influente mais pelo número de militantes que tinha e mais pela formulação de propostas, né? De ideias, de projetos. Nesse sentido, a gente pode dizer que as propostas do Partido Comunista foram bastante influentes, mas muito além da sua capacidade real, né? Mas foram muito influentes, muito além do partido. E isso deixava a direita muito assustada, né? Porque alguns valores que vinham da esquerda, em 64, ameaçavam se tornar, se não hegemônicos, muito influentes. Né? Tá bom. A ideia de que a propriedade privada é um mal, que a propriedade privada, isso é um valor essencialmente socialista, comunista. E ele estava influenciando, né? A bastante gente. O governo Goulart abriu o caminho para a esquerda marxista em algumas agências importantes, né? O ISEB, que era uma agência estatal no Rio de Janeiro, que foi montada para influenciar a intelectualidade, ali a influência marxista e comunista era muito forte. O Ministério da Educação criou um programa de livros didáticos, né, para a área de história, que tinha um viés, né, marxista. Não era tão forte assim quanto se supunha, mas quem escreveu eram marxistas, a maioria do Partido Comunista. Por exemplo? Bom, quem coordenou isso foi o Nelson Werneck Sodré, né, que era um militar ligado ao Partido Comunista, e ele coordenou essa coleção para o MEC, chamava-se História Nova. E a equipe dele, os jovens de 20 e poucos anos que escreveram, eram todos militantes do Partido Comunista. Esse livro seria distribuído pelo MEC, em todas as escolas. Então, a leitura da direita, você perceba, eles vão dominar o sistema escolar e, se a gente permite isso, né, vai estar meio caminho andado para uma futura revolução. Então, a direita foi juntando essas peças, né? A politização de sargentos, marinheiros,
E aí fez uma leitura catastrofista, a esquerda está em vias de tomar o poder. Eu digo catastrofista porque há um exagero grande, né? Quando eles deram o golpe em 64, ficou evidente que a esquerda não era tão forte assim, a derrota da esquerda foi rápida, né? O recuo da esquerda foi muito rápido. Se a esquerda tivesse praticamente não houve resistência, é um caso isolado, né? Porque às vezes você até se esquece de dizer que houve alguns casos, né? Teve gente no Rio que foi para a rua armada, trocou tiros lá na Cinelândia. Teve alguns prefeitos resistiram, né? O prefeito de Feira de Santana, depois deputado Francisco Pinto, tentou resistir. O prefeito de Natal tentou resistir, né? O Gregório Bezerra, lá no Nordeste, tentou resistir. Algumas pessoas tentaram, mas com pouco sucesso. Do Partido Comunista. O Bezerra, do Partido, o Gregório Bezerra, um líder histórico do Partido Comunista. Algumas pessoas tentaram, mas era uma resistência impossível, quanto mais que o comando, que seria o Goulart, preferiu não resistir, né? Então a esquerda foi muito facilmente derrotada e ficou evidente que a esquerda não era tão forte assim quanto se pensava. Né? E que papel teve a UNE nesse processo? Foi muito importante a UNE porque ela foi digamos assim, uma das vozes, né, da esquerda nos anos 60. Ela teve uma influência muito grande, muito além da sua força real, porque, como eu te disse, a massa estudantil eram 130 mil pessoas, né? Mas a UNE se tornou uma parceira daqueles grupos que lutavam pelas reformas e tinha Na verdade, a proposta era muito além da reforma em si, era chegar a uma revolução, né? Reformas para fazer a revolução. Então, a UNE adquiriu uma Quer dizer que a reforma era um passo para a revolução, é isso que você está dizendo? A esquerda é óbvio que é isso, né? A reforma e revolução, né? Às vezes, a historiografia, as ciências sociais trabalham com esse momento, perdem essa dimensão, né? Muita gente fala, o programa era reformista. Era, mas a reforma era para chegar à revolução, né? Uma esquerda socialista não se contenta com reforma, né? Vem o momento seguinte. E então a UNE era bastante influente, ela virou inclusive vamos dizer assim, uma imagem para os militares e a direita de foco, né, da esquerda. Por isso mesmo a UNE foi extinta, foi proibida, o prédio dela no Rio foi incendiado, porque ela virou aquela imagem, né? Ali está o comunismo, assim como o Eusébio, né, que também foi destruído. Na verdade, a UNE era dirigida pelos católicos de esquerda, né? É isso que eu ia te perguntar. A UNE era do Partidão? Não, o Partidão tinha uma influência muito forte, mas em associação com os católicos da AP, né, da Ação Popular. Em geral, era o presidente era da AP e o vice era do Partido Comunista. Mas na visão da direita, isso é interessante perceber, isso não fazia muita diferença, porque a AP, naquele momento, tinha uma perspectiva tão radical quanto a do Partido Comunista, né? Ela queria uma forma de socialismo. Não é isso? Pelo menos do ponto de vista verbal era mais, né? Mas para quem olha da direita, não faz muita diferença, né? Se é AP, PCB, eles estão com uma visão revolucionária. E a visão da direita é uma visão muito clássica, né? A análise que eles fizeram da Revolução Russa, né? Porque a perspectiva deles é ter um partido comunista pequeno que seja, se houver uma revolução, ele organiza tudo, lidera tudo, e ao final ele amarra e vai na direção que desejam, né? Aí é o caso de Cuba e outros exemplos que eles sempre listam. E às vezes até hoje pensam assim, né? Eu digo e havia a Frente de Mobilização Popular que talvez fosse essa amarração do ponto de vista... E aí a liderança do Brizola, né? Que era outra figura que a direita temia muito. Eles temiam que o Brizola fosse o Fidel aqui do Brasil. Um cara que não era comunista na origem, mas depois de um processo revolucionário, talvez se tornasse essa liderança. Só que aí, no caso do Brasil, o Brizola disputava com outros líderes influentes, como o Prestes, né, como o Arraes. Então, a esquerda tinha fraturas importantes também, né? E na ótica da direita, essas divisões são consideradas irrelevantes, né? E a ideia de que tem uma grande conspiração comunista. Na verdade, a esquerda estava disputando entre ela também, né? Professor, você disse que ao longo da ditadura, houve uma esquerdização da universidade, acho que foi a palavra que você falou, foi a esquerdização, né? E, ao mesmo tempo, você disse que que o regime militar controlou a opinião, prendeu pessoas. Como é que essas duas coisas convivem? É a nossa última pergunta, nós estamos no fim. Aí eu entro no meu tema da acomodação. A ditadura ela acabou se acomodando também com certas situações, inclusive com a presença de gente de esquerda em cargos oficiais, né? Nas universidades, no próprio aparato do Estado, né? Foram contratados assessores de esquerda para órgãos como o Ministério da Educação, FINEP, FAPESP, Fundação de não sei o quê de Minas, do Rio Grande do Sul.
o Estado militar, ele negociou certas situações, né? A repressão à esquerda nos meios intelectuais, artísticos e acadêmicos no Brasil não foi impiedosa, como foi na Argentina. Ela foi uma repressão negociada. A repressão foi mais violenta contra aqueles que se colocavam numa posição de choque direto com o Estado, principalmente os armados e os partidos comunistas organizados. Mas intelectuais de esquerda mais moderados ou que não tivessem engajados numa luta de oposição direta, dependendo do contexto, foram tolerados pelo Estado. Então, as universidades sempre tiveram, apesar da repressão, professores que não comungavam com a ditadura, professores que eram de esquerda, que alguns eram marxistas e falavam do marxismo por vias indiretas, por metáforas. Alguns usavam Marx mesmo em sala de aula, né? Alguns em entrevista me disseram, eu dava aula do Marx. O que não podia era fazer um discurso revolucionário, mas se eu usasse o Marx como filósofo, pensador, eles não censuravam, né? E, de fato, algumas autoridades da ditadura disseram que o Marx não estava proibido. O que estava proibido era revolução, era comunismo, luta de classes, mas o pensador Marx não. Porque a ditadura no Brasil, ela tinha uma, vamos dizer assim, uma aliança liberal, né? Havia uma opinião liberal moderada que apoiava a ditadura. E a ditadura não queria afrontar essa opinião, se colocando como uma ditadura que proibisse a circulação de ideias. Então, você observa a lista de livros censurados pela Polícia Federal, não tem Karl Marx. O Karl Marx nunca foi censurado na ditadura no Brasil. Quem foi censurado foi o Lenin, foi o Mao Tse-tung, Che Guevara. Vamos dizer assim, os militantes. Os revolucionários. O filósofo, não. Inclusive, o Karl Marx era vendido em bancas, né? Era vendido naquela coleção Os Pensadores. Então, a ditadura, ela permitiu que nas universidades se mantivessem alguns quadros de esquerda. E essas pessoas tiveram uma influência forte sobre a juventude. Mas, independente deles, a juventude já estava se esquerdizando, né? Alguns professores me disseram que foram politizados à esquerda pelos jovens, pelos alunos. Alguns professores acompanharam os alunos, né? E não o contrário, não fizeram a cabeça dos alunos. Os alunos fizeram. Porque os alunos também são uma fonte de pressão poderosa, né? Um professor ser considerado pelos seus alunos uma figura conservadora é uma posição muito incômoda para o professor, né? Então, muitos deles acompanharam a juventude, né? Com convicção, algumas vezes, né, nem tanto assim. E como eu disse antes, como as universidades cresceram muito, o controle ficou mais difícil, né? Uma coisa é você controlar 100 mil pessoas, outra coisa é você controlar 1 milhão. Eles não tinham também essa capacidade, né? Os órgãos de informação não eram tão eficientes quanto se supõe, né? Isso tem um capítulo do livro sobre isso. Os órgãos de informação, às vezes, eram bizonhos. Eles não tinham tanta possibilidade assim de controlar tudo. Professor Rodrigo, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Nada, foi um prazer.